Muito bem, amigos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje o tema é cultura, Art Deco. Trouxemos o especialista Márcio Alves Reuter, que é o presidente do Instituto Art Deco Brasil e que realiza um trabalho notável em matéria de cultura e de arte. Obrigado pela sua presença aqui entre nós, Márcio. Primeiro, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, são jovens sobretudo, o que é o estilo Art Deco. O que é isso? Na verdade, professor, é um prazer também estar aqui. São muitos estilos Art Deco. E isso até dificulta um pouco esse conhecimento, ou seja, a gente tem o Art Deco, a palavra Art Deco, já de saída, ela não diz muita coisa, porque ela é a abreviação do título, do nome de uma exposição que aconteceu em Paris, em 1925, consagrou esses vários estilos, e era a Exposition Internationale des Arts Décoratifs Industriels e Modernes. Então esse imenso título acabou sendo chamado, isso estava lá no Art Deco, isso estava lá no Art Deco, os avós Simplificaram. de muita gente, um termo que na verdade só entra em uso lá pela década de 60, ou seja, uma exposição em 1925 que apresentava diversas correntes, diversas tendências modernas. E o estilo moderno era como se referia. Você podia ter estilos imitando estilos passados, né? Fosse Renascimento, fosse Luís XV, Luís XVI, mas você tinha a corrente moderna, que já nasce até alguns anos antes de 1925, pelo advento do Art Nouveau. Art Nouveau, o nome já diz, arte nova. Esse sim tinha um nome que nasceu com ele, né? No final do século XIX e início do século XX. Mas o Art Deco, ele nasceu como estilo moderno. Então você tinha inspiração grega, inspiração assíria, egípcia, inspiração até dos aparelhos eletrodomésticos que nasciam nessa época. Aqui no Rio, você está falando isso, eu me lembrei, é verdade, os cinemas do Rio de Janeiro, sobretudo graças ao grupo Severiano Ribeiro, que é um grupo notável, eu acho que devemos muito a eles, os cinemas todos, eles em geral adotavam o estilo Art Deco. E assim como você tinha, e você escreve sobre isso num livro muito bem feito sobre a matéria, me fez lembrar da minha juventude, né? Você falou do cinema Olinda, do cinema Metro Passeio na Praça Sans Penha, mas agora que você falou em assírios e etc., eu me lembrei Culturas antigas. Cinema Azteca, na então, Rua do Catete. O Art Deco, ele relê estilos antigos de uma maneira moderna, ou seja, ele tira dos estilos antigos a essência, mas geometriza. E então a gente tem estilos clássicos franceses, Luís XV. Veja você, o prédio tem uma história interessantíssima, o prédio da Academia Brasileira de Letras, o Petit Trianon, doação do governo francês para o Brasil para ser instalada a academia. Em 22. Ele vem da exposição do centenário, a exposição do centenário da independência, que foi a maior exposição até aquele momento na América Latina, uma imensa exposição. Ele é uma cópia do Petit Trianon, todos sabemos, né? Século XVIII, e você tem um decorador francês, chega no Rio de Janeiro em 1922, chamado Michel Dufay, totalmente vanguardista, e que recebe como primeira encomenda adaptar o prédio ao novo uso, ou seja, a Academia Brasileira de Letras. Se nós olharmos direitinho as cadeiras, por exemplo, que são as mesmas, de sempre a gente Michel conserva Dufay, elas são o estilo Petit Trianon mais modernizadas. Elas são uma releitura desse estilo clássico francês, né, Le Grand Siècle, e você tem aí o Michel Dufay
dando a sua maneira de olhar esse estilo. E Michel Dufay ficou, aliás, muito revoltado. Ele queria fazer no Rio de Janeiro pura vanguarda, e não foi o caso, mas depois fez vários móveis e desenhou muita coisa de vanguarda. Uma curiosidade de leigo. Você é um especialista, você é marchand também, então você mexe com isso. Eu ataco por todos os lados. Isso, faz bem, faz bem. Tem juventude para isso. As cores fazem parte desses conceitos em relação ao Art Deco? Sim, sim, muito. Até porque existem cores que nasceram com o Art Deco. Quer ver um exemplo? Quero. A cor tango. A cor tango, ela vem de um grande artista do vidro chamado Charles Schneider, que conseguiu, misturando laranja com vermelho, um tom que ele achou muito parecido com essa coisa caliente do tango. E ali passou batons para mulheres, cor tango, pintura de casas, paredes, um laranja avermelhado forte. Então, aqueles tons sépia, adocicados do final do século, do início do século XX, eles dão lugar a tons vibrantes, né? Laranjados, amarelos, vermelhos, e muitos recursos que o cinema, inclusive, se incumbe de divulgar, com brilhos, texturas. O cinema preto e branco, ele precisava de ter cromados, cetins, né, mármores. Então, Cinema São Luís. Alternando, exatamente, os próprios filmes, né, como eram preto e branco, como dar ideia de luxo a partir de texturas, a partir de situações onde o brilho do cromado, o brilho do mármore, né, o acetinado. E, na verdade, a gente olha hoje o exemplo de Miami, né, a parte Art Deco de Miami. Lá estão esses tons violetas, verdes, misturados, ou seja, essa liberdade estética, o Art Deco traz no seu bojo. Eu queria, nós vamos dar um pequeno intervalo, Márcio, mas eu queria depois voltar a Miami para falar sobre uma questão complicada na cultura que é restauro. E Miami é um exemplo disso. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando Márcio Alves Reuter, um grande colecionador e o presidente do Instituto Art Deco Brasil. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre Art Deco. Dr. Márcio Alves Reuter, Miami. Eu me lembro, eu já tenho idade de ter ido a Miami e visto aquele distrito de Art Deco quase que destruído, completamente destruído. Depois a prefeitura ou o governo do estado de Miami, do estado da Flórida, né? Miami é a cidade. Resolveu tomar vergonha e restabeleceu aquilo nas cores originais e na arquitetura original também. Aquilo não seria um bom exemplo para nós aqui do Rio de Janeiro? Excelente exemplo, já que o brasileiro tem Miami assim quase como um bairro do Rio de Janeiro, do Brasil. Um desdobramento. Né? Um desdobramento. Então vamos imitar Miami no que Miami tem de melhor, que é essa preservação, que é esse investimento em cultura. Novos museus aparecem a todo momento em Miami, grandes fortunas americanas se prestam a favorecer esse movimento, né, cultural, e, né, por falar, doações. E muita gente que não aguenta o frio do Canadá e passa o inverno em Miami. Miami tem uma grande população canadense. Muito, exatamente. Não, e o caso de Miami é um caso, vamos dizer, típico a ser estudado e tem sido estudado. Em 1970 e alguma coisa, né, no início da década de 70, todos aqueles hotéis, todas aquelas construções que fazem esse distrito, né, South Beach, Miami, que são, vamos dizer, 10 quarteirões e mais 3 grandes avenidas,
ia abaixo, já estava praticamente acertada. Iam derrubar aquilo Iam tudo. derrubar, já havia, alguns foram derrubados. Começou a demolição e um grupo de pessoas, arquitetos, estudiosos, historiadores, se revoltou contra isso, porque, veja bem, quando essa parte de Miami foi feita, né, nos anos 20, 30, 40, era um enclave de classe média americana, classe média baixa, eram os hotéis assim, modestos. Pobrezinhos, Eram hotéis modestos, com algum detalhe em estuco. Não era o Art Deco rico, por exemplo, no Rio de Janeiro, com portas lindas em ferro batido, mármores, mosaicos, vitrais. Não, era um Art Deco na linha modernista, né? Na linha, como eu falava no primeiro bloco, que se dizia moderna. Então, as pessoas iam para lá, mas eram as diárias mais baratas dos hotéis de Miami, né? E então... Com direito a botar a cadeira na calçada. Isso aí. Não, isso foi depois quando esses hotéis ficaram abandonados e o governo fez deles residências para desempregados, idosos, em vez de invadirem, não, esses prédios, eles oficialmente acabavam sendo residências assim para desvalidos, né? Mas então nessa década, e por isso mesmo, muito desvalorizado, nessa década de 70, esse grupo liderado pela Barbara Captman, hoje é nome de rua lá, se revoltou e não deixou demolir. E o processo foi muito interessante porque a Bárbara era uma mulher de sociedade, uma mulher conhecida, ela se acorrentava aos prédios. Ela simplesmente pedia a alguém que passasse uma corrente naquelas colunas dos prédios. Trancasse o cadeado. E trancasse o cadeado e que viessem os tratores para demolir, que iam matá-la. Então isso dava imprensa, isso dava opinião pública, e as pessoas começaram a se perguntar por que demolir. Por que não aproveitar e, em vez de termos torres em Miami de 40 andares pela cidade inteira, não preservar aquele pedaço? E aí surgiu a primeira sociedade Art Deco, a primeira Art Deco Society do mundo. Hoje são mais de 40, né? O Instituto Art Deco Brasil, que nós fundamos e presidimos desde 2005, é mais uma. E tivemos o prazer de trazer o Congresso Mundial de Art Deco para o Rio de Janeiro, a primeira vez na América Latina, em 2011. Não é? Qual é o programa principal do seu instituto? É fazer o quê? Estudar, pesquisar, né? Achar os autores, preservar, né? E celebrar. Ou seja, quem conhece, ama. Quem ama, preserva. Então, é mais ou menos essa a nossa equação. Nós queremos que as pessoas conheçam, e que muitas vezes elas já gostam até sem conhecer, elas passam por um prédio, o operário que chega na Central do Brasil, ele precisa saber que ali é um ícone Art Deco publicado, fotos da Central do Brasil aparecem nos livros sobre Art Deco do mundo inteiro. E sabendo disso, ele vai cuidar. Sabendo ele vai ter orgulho. Assim como agora, graças a Deus, estamos vendo a mudança de mentalidade e esse esforço que nós fazemos, e não só sou eu, são muitas pessoas. Nós tivemos um prefeito como o Luiz Paulo Conde, por exemplo, que protegeu... Ele era muito sensível a isso. Um arquiteto. Protegeu... Não, um arquiteto admirador, amante do Art Deco, né? Então, auxiliado pelo George Tchaikovsky, que era um arquiteto também que muito publicaram guias, fizeram o primeiro seminário Art Deco na América Latina em 96. Então, nós, em 2011, com o Congresso Mundial, onde do mundo inteiro vieram estudiosos olhar o Art Deco carioca, ou seja, o estrangeiro está com mais interesse, tem um olho mais apurado no nosso Art Deco do que até o próprio carioca. Márcio, o nosso Art Deco está espalhado, não é? Muito, nós não temos um distrito... O Lido em Copacabana. Aliás, o bairro de Copacabana inteiro, né? Ali são 100 prédios, professor. No Lido? O Lido tem o ícone do nativismo, que é uma corrente brasileira do Art Deco, podemos chamar indigenista, aborígene, a preservação das raízes brasileiras nos anos 20. Olha, uma outra corrente, como eu falava, uma outra tendência que nós conversávamos
sobre a pluralidade do Art Deco. Certo. Essa corrente brasileira, nativista, muito influenciada e estimulada pelo governo Vargas. Se houve uma coisa boa no governo Vargas, no meu campo, foi esse estímulo para que os artistas olhassem as origens brasileiras. Qual é o principal desses prédios, desses 100 prédios? Um bem Eu típico. acho que ali, eu diria, pelo menos uns 4. Eu ia falar do nativista número 1, que é o edifício Itaí, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 252, quase em frente à entrada da Nossa Senhora de Copacabana, do Hotel Copacabana Palace. Aliás, a razão de tantos prédios bonitos terem sido desenhados a partir da inauguração do Copacabana Palace em 23, quer dizer, ali um bairro que ficou internacional, um bairro que já tinha o charme, né, de possuir o melhor hotel da cidade, um dos melhores da América Latina. Eu preciso fazer um pequeno intervalo e eu sei que você vai explicar bem a presença do Art Deco no Rio de Janeiro através do Lido. Me dá só um segundo e nós logo voltaremos com o nosso Educação em Debate. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje ouvindo o especialista em Art Deco, presidente do Instituto Art Deco Brasil, Márcio Alves Reuter. Márcio, você estava falando a respeito dos exemplos que temos no Rio de Janeiro, particularmente no bairro do Lido. Você diz que tem mais de 100 prédios no bairro do Lido que são tipicamente estilo Art Deco. Sem dúvida. Eu queria só que você exemplificasse, porque às vezes a pessoa passa e nem sabe. É lógico, é lógico. Uma das conferências, inclusive, do congresso que eu citava, o Congresso Mundial de Art Deco, 2 anos atrás, feita pelo Washington Fajardo, que é um arquiteto que cuida da preservação cultural. A Prefeitura do Rio. Exatamente, o Rio Patrimônio da Humanidade, que é uma das forças nesse... Ele é diretor do Instituto Pereira Passos. Isso, ele é subsecretário de Patrimônio Cultural, Design e Arquitetura, mas também agora presidente de Rio Patrimônio da Humanidade, né? Então, ele mostrou, né, nessa conferência os edifícios já protegidos pela Prefeitura e que são 88 nesse momento, mas muitos deles em Copacabana ainda não têm essa proteção e ficam à mercê de reformas e às vezes até demolições, mas a mentalidade está mudando. Então, em Copacabana, eu citava o Itaí, ao lado do Itaí, outro exemplar de Art Deco nativista brasileiro, com um pórtico em cerâmica, onde você vê Muirapitãs, esse talismã amazonense, né? É o Itaoca. Veja que os nomes já remetem à cultura indígena. Isso. Nós temos ali na Rua Fernando Mendes uma coleção de 4 ou 5. Rua Fernando Mendes é aquela rua ao lado do Copacabana Palace, né? E ali nós temos o Brasil, já mostrando esse orgulho, né, pátrio, que era uma coisa que nos anos 20 era o vetor para se batizar os prédios, não havia Maison, Chaillot, os nomes ingleses. Business Place, não, era Brasil, Amazonas, Itaoca, Itacolomi. Então, esses edifícios ali da Fernando Mendes, nós temos mais abaixo, lá no Leme, o edifício Manguaba, cuja portaria também assinada pelo Pedro Corrêa de Araújo, que assina o edifício Itaí, que tem uma Índia, sereia, bodybuilder no seu pórtico, que é muito interessante, que talvez seja um dos edifícios mais fotografados, né, em toda a literatura que aborda o Art Deco carioca. Nós temos, professores, que na Central do Brasil e o Ministério da Guerra ao lado é a maior área em metro quadrado de Art Deco na América Latina. Se juntar os dois prédios, é imbatível, não há nada que supere
essa quantidade de Art Deco no Rio de Janeiro. Eu diria, são 300 a 400 edifícios espalhados pela cidade inteira, no Grajaú, na Tijuca, o edifício do antigo Colégio Lafayette, hoje Bradesco. Instituto Lafayette, é uma joia de Art Deco. Subindo um pouquinho ali na Barão de Itapajipe, na linha da Streamline, você tem a escola que era uma escola de enfermagem que o Henry Ford doou e que funcionou o colégio de aplicação, sem dúvida. Ali era a escola de enfermagem. De Escola de Enfermagem Raquel Adoc Lobo. Isso, exatamente. Que depois... Prédio totalmente streamline, com aquela escadaria... Na Rua Barão de Itapajipe. Que se repete na 28 de setembro, esse mesmo estilo streamline, traduzindo aerodinâmico. É outra vertente Art Deco, muito presente nos prédios cariocas e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque eles se baseavam, eles se inspiravam nos navios, nas locomotivas, esses navios que passavam pelo Rio, você podia visitar. Você tem uma certa atração pelo Normandie. Você viajou no Normandie, não? Talvez em outra encarnação. O Normandie, ele tem no Rio de Janeiro 2 cruzeiros que ele fez ao Rio de Janeiro, porque o Normandie... Viveu 7 anos só, Viveu 7 anos, o suficiente para não ter havido nada igual. E todos os navios passavam a querer ser o Normandie. Então o Normandie, que em 1935 faz a sua viagem inaugural, no Atlântico Norte, entre a França, Inglaterra e Nova York, ele vem ao Rio de Janeiro, no inverno europeu e norte-americano, um agente de viagens muito esperto aluga o navio e vende passagens para um cruzeiro de carnaval no Rio de Janeiro, já com ingressos